queridos irmãos, muito bom dia. É um prazer estarmos aqui reunidos para louvar e adorar ao nosso Deus, mesmo que seja via online. E vamos começar com uma doxologia que está presente na carta, na epístola que Judas escreveu, nos seus versículos 20 a 25. Nós vemos aqui nesta doxologia não só uma exortação para que os crentes se edifiquem na fé, orem no Espírito Santo, se conservem no amor de Deus, mas também um incentivo a louvar e adorar ao Senhor. Então assim diz esta passagem bíblica. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Perdão. Sim. Sim, irmã. Interferências aqui no meu telemóvel. Fique tranquila. Então nós vemos aqui como há um incentivo a louvarmos ao nosso Senhor, a louvar ao Senhor Deus, Salvador nosso, a louvar ao Senhor Jesus que nos salvou e a louvar também ao Espírito Santo que nos conserva em amor e em santíssima fé. E é isso que agora nós vamos cantar com o hino para o cantor cristão 385. Vamos exaltar ao nosso Deus e Pai. Vamos nos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, diz o Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificar, pois os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós e nos centros de louvor, se louvar em alta voz, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus da luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvar, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja
seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos pelo teu amor, pela tua luz, Senhor, pela tua santidade. Que este culto, Senhor, que seja de forma que te apraz. Que nós possamos, Senhor, tributar-te louvor sempre. E que sejas sempre, Senhor, tu o centro das nossas vidas, o centro da nossa atenção. Isto pedimos e muito mais te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso culto e vamos continuar lendo a palavra. E agora vamos ler o Salmo 118, um salmo que também convida à adoração, um salmo que também fala sobre a experiência do salmista numa altura em que ele estava na angústia e como ele encontrou força, como ele encontrou salvação ao recorrer ao nosso Deus. Então eu vou pedir ao irmão Rogério, se faz favor, para ligar o seu microfone e para realizar esta leitura bíblica do Salmo 118, se faz favor. Só precisa de ligar o microfone, querida irmã. Precisa de ligar só o microfone, se faz favor. Tá, já está. Já está? Já está. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Abraão que a sua benignidade é para sempre. Pois, mas isto ficou parado só nesta... Digam agora, olha aí. Eu na Bíblia não consigo. Senhor, que eu não consigo. Pode continuar a ler da segunda, irmã. É o 118, não é? Já está lá. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me com abelhas, mas apagaram-se como o fogo de espinhos, pois o nome do Senhor as despedacei. Com força me impelistes para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta e a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram,
tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Bendito seja que vem em nome do Senhor. Nós vos dizemos, desde a casa do Senhor, Deus, o Senhor que nos deu a luz, atai a vítima da festa com cordas. Levai-a até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Obrigado, querido Líder. Então, nós lemos aqui como o Senhor é a nossa força, o nosso cântico. E Ele enviou o Senhor Jesus, que era aquela pedra da esquina, que muitos rejeitaram, mas que mas que se tornou-se a pedra através do qual nós temos a nossa salvação. E é nele que nós nos devemos regozijar e alegrar. E é por isso que hoje nós vamos louvar ao Senhor, porque agora, graças ao Senhor Jesus, habita em nós o seu Espírito. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. A sua glória encherá este lugar. Vai louvar, vai no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. A sua glória encherá este lugar. Glória a Deus, glória a Deus, vai louvar, vai louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. A sua glória encherá este lugar. Vai louvar, vai louvar, vai louvar. Amém.
É esta a nossa convicção, é por isso que nós louvamos ao Senhor, por causa das suas maravilhas, por causa de Ele agora habitar dentro de nós. É impressionante pensar como a história da redenção passa de Deus habitar no meio do seu povo num tabernáculo, para estar fixo num templo no meio do seu país, para depois encarnar em Jesus e agora habitar dentro de cada um de nós pelo seu Santo Espírito. Hoje vamos continuar a interceder e vamos orar pelo Bangladesh. Este é um pequeno país que fica ali perto, rodeado pela Índia, e é um dos países mais pobres do mundo, que é maioritariamente muçulmano, mas que o governo deseja que haja uma maior laicidade, ou seja, que haja cada vez um Estado mais laico. As igrejas procuram conceder assistência a pobres e aos necessitados devido à carência que existe neste país, só que, no entanto, existe um grande perigo, que é muitas pessoas que passam por necessidade fingem que são cristãos para poderem adquirir esses bens, suprirem as suas necessidades. Então, é necessário que nós oremos não só para que haja sabedoria para os cristãos para como lidar na plantação da igreja, mas também para que saibam como alcançar os seus vizinhos muçulmanos e também para que os cristãos se sintam encorajados quando se sentem sós nas aldeias que são muitas vezes dispersas pelo território. Então eu vou pedir, pode ser a irmã Patrícia, para se faz favor orar pelo Bangladesh. Oremos. Senhor nosso Deus, que está nos céus, que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor Deus, nesse dia em que estamos a nos reunir aqui na Tua presença, Senhor. Que nós possamos sentir o Teu Espírito, Senhor Deus, no nosso meio. Senhor, eu te peço agora pelas pessoas, Senhor Deus, pelos missionários que estão ali, Senhor Deus, no Bangladesh, Senhor Deus, ajudando, que o Senhor possa estar ajudando aquelas pessoas, Senhor Deus, a levar a tua palavra ali naquele lugar, que nós sabemos que é um lugar tão difícil, Senhor Deus, de tão difícil acesso para o teu evangelho, Senhor Deus, por causa daquela religião ali que impera, que é o pessoal, Senhor Deus, os muçulmanos que ali estão, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, ali o teu povo, para que o teu evangelho chegue ali naquele lugar, Senhor Deus, e que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abrindo os olhos espirituais daquele povo, Senhor Deus, que eles possam se voltar para Ti, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, com todos os muçulmanos que se converteram, Senhor Deus, sabemos que eles passam dificuldades ali com a família, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando força, que eles não possam desistir, Senhor Deus, de estar Te louvando, Te buscando, Senhor Deus, e que muitos outros muçulmanos possam ser alcançados, Senhor Deus, para o Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor possa continuar nos fortalecendo na Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar no nosso culto e vamos agora ler uma passagem bíblica que não só revela o poder de Jesus, como também se interliga com o salmo que nós lemos no início, que é a passagem bíblica de Atos 4, 8 a 13, quando Pedro fala diante do Sinédrio, diante dos líderes de Israel, após a cura de uma pessoa no templo. Então eu vou pedir, pode ser a irmã Flávia, para se faz favor ler a passagem projetada. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome dele é que este está são, diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras indoutos, se maravilharam
e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Amém. Então, desculpa. Então, é graças a este Jesus que foi a pedra de esquina, que foi rejeitada, que nós temos salvação, e em nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E é esse nome que agora nós cantamos e levamos connosco onde quer que nós estejamos, o novo precioso do Senhor Jesus. Amém. Vou pedir agora ao pastor Maurício para se faz favor orar também por agora pela mensagem que nos vai ser entregue pelo pastor Pedro, se faz favor. Amém. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor Deus, na beleza da tua santidade, nós te louvamos, nos rendemos, nos prostramos diante do Senhor, meu Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós tão pequenos, meu Pai, tão limitados, mas o Senhor é um Deus tão grande, mas um Deus que olha para nós, meu Pai, como a tua palavra diz, um olhar de misericórdia, Senhor, de benignidade, e é o fato de nós podermos estar aqui nesta manhã para glorificar o teu santo nome. Nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe, meu Pai, na sequência desse culto, a palavra que será ministrada, meu Pai, pelo pastor Pedro. Meu Pai, usa o teu servo, Senhor, nas tuas mãos, com poder e graça, com sabedoria. Meu Pai, venha falar conosco, meu Pai, eu sei que, meu Pai, o Senhor já tem algo reservado para as nossas vidas nesta manhã. E nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra e queremos nos render e tomar posse da tua palavra e colocarmos, Senhor, em prática nas nossas vidas. Senhor Deus, é o que nós pedimos a Ti nesse momento e assim nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Pastor Pedro, o tempo é seu agora. Ora, mais uma vez, muito bom dia a todos os irmãos. Já há bocado nos tínhamos cumprimentado, mas de qualquer maneira é sempre bom realmente dar os bons dias a todos
E é um prazer realmente estarmos juntos para debruçar-nos sobre a palavra de Deus. Hoje realmente vamos continuar a nossa pregação expositiva no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, irmãos, e vamos fazer a leitura dos versículos finais deste capítulo. E reparem como é curioso vermos como este final, esta reta final do capítulo 14 de 1 de Samuel, nos relata a imprudência do homem em se precipitar e fazer votos. Hoje estamos a debruçar-nos exatamente sobre a precipitação de muitas vezes nós falarmos e depois não medirmos as consequências das nossas palavras. Com certeza que já nos arrependemos de ter dito várias coisas em determinadas ocasiões. É certo que, com certeza, muitas vezes nós já dissemos para nós mesmos: olha, se eu pudesse voltar atrás, não teria feito assim, não teria dito aquilo. Com certeza que sim, somos imperfeitos e, por natureza, por vezes, nós falhamos. Reparem que a passagem de hoje vai nos alertar para termos cuidado com as prioridades da nossa vida e cuidado com o que nós votamos, com aquilo que nós, de certa forma, incentivamos e definimos, porque sempre há consequências por detrás das nossas atitudes. Eu convido-vos, primeiramente, irmãos, a nos concentrarmos nos primeiros versículos do 24 ao 29. Convido-vos, portanto, a abrirem em 1 de Samuel, capítulo 14, para lermos dos versículos 24 a 29. A passagem está a ser exposta pelo João. Os irmãos que não tiverem a sua Bíblia à mão poderão ir acompanhando na tela do telemóvel ou do computador. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até à tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido, quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje o pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Reparem, irmãos, como realmente Saul se precipitou e fez um voto estulto, um voto tolo, um voto motivado por quê? Pelo espírito de vingança, de perseguir os inimigos, os filisteus. Estamos, portanto, a contextualizar e lembramos-nos da passagem anterior, do domingo passado. Perseguir os filisteus. Por causa dessa obsessão que agora Saul tinha, ele tinha definido como maldito todo homem que comesse enquanto não dizimasse os filisteus. Reparem numa coisa, irmãos. Primeiramente, podemos ver que o coração de Saul não estava com o povo do Senhor. O coração de Saul estava com o espírito de vingança. Ele próprio diz no versículo 24: maldito o homem comer pão até à tarde, para que me vingue de meus inimigos. Ele tomou uma coisa tão pessoal que nem percebeu que os inimigos eram do Senhor primeiramente. E do povo do Senhor. Ele tomou como seu
e disse: para que me vingue de meus inimigos. Ou seja, Saul não estava a discernir o que era importante. Deixar que o povo recuperasse forças para então prosseguir com a senda que o Senhor tinha determinado, de terem vitória sobre os filisteus. Saul apressou-se, ou seja, não concentrou-se no povo que o Senhor lhe deu, não se concentrou no bem-estar do povo como um rei que deve primeiramente procurar o bem do povo do Senhor, o bem do povo que o Senhor pôs debaixo da sua liderança, mas ele somente se deixou levar pelo espírito de vingança, tomando-o pessoalmente, tomando-o como se fosse algo seu. E a verdade é que o povo se absteve de provar pão por causa do voto de Saul, por temerem o voto que Saul tinha dito, exatamente amaldiçoando o homem que comer. É curioso vermos como Deus está a liderar toda a situação. Independentemente da precipitação de Saul, da obsessão com a vingança, com o matar os filisteus, a verdade é que o Senhor estava no controle. E reparem que o Senhor dirige os passos de Jónatas no sentido de nos trazer uma lição para nós e para todo o povo daquela altura. Reparem como eles chegam a um bosque, versículo 25, onde havia mel na superfície do campo. Irmãos, podemos ver aqui como a palavra do Senhor é muito verdadeira quando diz que a terra prometida era uma terra que era rica em leite e mel. Reparem como esta passagem nos fala no mel na superfície do campo. Eu acho muito interessante esta expressão, na superfície do campo, porque, regra geral, nós associamos o mel, obviamente, às colmeias das abelhas. Mas vejam uma coisa interessante, irmãos. A riqueza era tal que o mel escorria das colmeias, escorria pelas árvores e ia parar ao chão. Ia parar exatamente ao solo. É curioso ver como realmente tudo se cumpre. E nestas passagens nós podemos ver como a palavra é verdadeira. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra muito rica. E podem observar como este manancial, versículo 26, um manancial de mel, estava à disposição de todo o povo. Deus tinha providenciado um manancial para que eles pudessem recuperar forças, pudessem voltar a revigorar o seu corpo já abatido pela luta, pelo problema da guerra. E vejam como ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Vejam a consequência da precipitação de Saul, que levou todo o povo a definhar, e apesar de Deus providenciar aquele manancial, eles privarem-se com medo da maldição que Saul tinha proferido para aquele que provasse e comesse. E vejam a ironia das coisas. Saul amaldiçoou aquele que comesse. E é curioso vermos como é Jónatas, o seu próprio filho, quem vai comer. Versículo 27. Porém, Jónatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. É muito rica a palavra de Deus. E a expressão aclararam-se os seus olhos faz-nos ver como ele imediatamente revigorou as suas forças. Vejam os olhos de uma pessoa cansada. Observem os olhos de uma pessoa cansada. Olhos baços, olhos sem muita vida,
Mas reparem numa pessoa cheia de vigor, cheia de energia, olhos que brilham, olhos que irradiam energia, olhos que fazem-nos compreender como as forças estão revigoradas naquele corpo, como a pessoa está pronta para a ação. E vejam, então, como Jónatas imediatamente revigorou as suas forças com a providência de Deus. Vejam como Deus é bom e nos providencia o que é necessário para o nosso dia-a-dia. Vejam como o Senhor é bom e nos traz a energia, nos renova a energia cada manhã. Isto faz-me recordar também as bênçãos do Senhor, como Jeremias dizia em Lamentações, não é? Que as suas misericórdias renovam-se cada manhã. Reparem como a energia é renovada cada manhã no nosso corpo. Podemos nos deitar cansados depois de uma jornada, de um dia duro, mas de manhã, regra geral, temos as nossas forças revigoradas. O Senhor providencia-nos o alimento para nós voltarmos a ter a energia que carecemos. Mas eis que, apesar desta boa nova, este mel, apesar desta providência divina, vejam como aquele voto, permita uma expressão, irmãos, voto tolo, voto precipitado de Saul, fez com que o povo olhasse para Jónatas e o alertasse para o perigo que corria. Respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Observem como a palavra do Senhor nos está a trazer uma novidade. O povo fraquejava já nas suas forças. O povo não estava em condições de combater. Não tinham energia. Não tinham vida. Estavam a desfalecer. Prestes, por isso mesmo, compreendemos nós pelo verbo desfalecer, prestes a desmaiar de falta de forças. Lembrem-se, irmãos, o que é exaustão. Estamos recordados o que é um corpo exausto. Um corpo que está prestes a cair de morte. E reparem como este povo estava a desfalecer, estava a morrer. Observem a observação de Jónatas, irmãos. E reparem como Jónatas fica aqui claramente com uma opinião muito bem definida acerca do seu pai. E vejam a tristeza de nos precipitarmos na nossa palavra. Vejam a tristeza que é precipitarmos-nos e conjurarmos, amaldiçoarmos, usarmos a nossa boca para o que é mau. Observem o que é que Jónatas diz do seu próprio pai. Vejam a tristeza a que Saul chegou. Disse Jónatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Esta palavra ajuda-nos a perceber como Jónatas estava a olhar para o seu pai e com tristeza a vê-lo a perturbar todo o povo do Senhor. Em vez de estar a ser uma bênção, Saul estava a ser uma maldição. A própria maldição que ele tinha proferido para qualquer homem que comesse, definiam naquele momento. Saul estava a ser uma pedra de tropeço para o povo do Senhor. Em vez de cuidar do povo, em vez de procurar o bem do povo do Senhor e zelar pelo povo, Saul estava a zelar pelos seus próprios interesses, desprezando o bem-estar do povo, ao ponto de Jónatas, o seu filho, dizer: o meu pai só está a perturbar-nos.
ele não está a fazer nada de bem neste momento. Olhem para mim, olhem, vejam os meus olhos, vejam como eu estou cheio de energia, cheio de força, agora que comi deste mel. Jónatas compreendeu que não era possível, naquele momento, o pai ter razão. Vejam como Saul, rei, estava a decair aos olhos do próprio filho e do próprio povo, por ter se precipitado num voto que não deveria ter sucedido, que não deveria ter proferido. Mas vejam que as consequências são mais nefastas ainda. Reparem que dos versículos 30 a 32, nós temos o povo a cometer pecado por causa de Saul e do seu voto. Observem os versículos 30 a 32. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Até aqui. Observem, irmãos, como o povo combateu, mas o êxito já não foi o esperado. Reparem no final do versículo 30. Porém, agora, não foi tão grande o estrago dos filisteus. O povo não estava já com forças. Por isso, as baixas nos filisteus já não eram em tão grande número. E reparem que o versículo 30 diz-nos: e o povo desfaleceu em extremo. Ou seja, estavam já sem forças absolutamente nenhumas. Podemos traduzir por outra palavra: estavam exaustos. Desfaleceu em extremo significa estar exausto, sem qualquer energia. E agora, observem, o que é que acontece a seguir? O povo se lançou ao despojo. Tomaram ovelhas, vacas, bezerros, degolaram no chão e o povo os comeu com sangue. Precipitaram-se a comer do despojo. Era normal naqueles tempos, ainda hoje por vezes acontece, em situações de guerra, o exército vencedor ficar com os bens do exército vencido. É uma prática desde tempos ancestrais, desde estes tempos bíblicos, bastante primitivos. Reparem, irmãos, como eles, o que é que tomaram posse, principalmente dos animais. Eles nem ligaram aos bens materiais, ligaram aos animais e os mataram logo ali, de uma forma selvática, e começaram a comer com sangue. O que é que isto significa? Significa que o mandamento do Senhor de absterem-se do sangue foi exatamente violado. Levítico 3,17, se os irmãos puderem ir um pouquinho atrás a Levítico 3,17, os irmãos hão de reparar que a palavra do Senhor, neste caso a palavra do Senhor a Moisés, nos alerta para o seguinte: estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. O sangue simboliza a vida. O sangue, por isso mesmo, é algo precioso, reservado para o Senhor. A gordura e o sangue, que representam fartura, representam vida, são reservados para o Senhor. Este estatuto perpétuo foi aqui violado, mais uma vez por culpa de Saul e da sua palavra precipitada. E reparem, irmãos, como agora, do versículo 33 a 35, nós temos o relato feito a Saul. E este relato é o seguinte: e o anunciaram a Saul, dizendo:
Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedestes. Revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou-se um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Saul teve de dar agora a mão à palmatória, ou seja, depois de compreender como tinha induzido o povo, através daquele voto precipitado, a pecar contra o Senhor, ele agora estava a procurar que as coisas fossem resolvidas através das ofertas no altar, onde seria espargido todo o sangue do animal. O animal seria exatamente todo retirado do sangue e era espargido ali. O sangue era para o Senhor. Ele teve de proceder agora de uma forma já tardia, procurando remendar o mal que estava a ser cometido. Quantas vezes isso não acontece conosco? Por causa da nossa precipitação, levamos outros a falharem, que depois nós procuramos resolver mediante alguma forma de escape. Assim foi com Saul. Ele procurou remediar, ele procurou olhar para o povo e dizer o seguinte: venham cá, não pequem, olhem, vamos tirar o sangue todo do animal, vamos entregá-lo ao Senhor como oferta, bem como as gorduras que são para o Senhor. Vamos fazer isso corretamente agora. Venham e tragam as vossas ofertas, tragam os vossos animais, para que a gordura seja separada, bem como o sangue para o Senhor. Estava a proceder de uma forma bastante ruinosa, Saul, nesta fase da sua vida. Ele não estava a proceder conforme era necessário como rei prudente, rei que sabe discernir o que convém e o que não convém para o povo do Senhor. Mas ainda nos falta um problema, irmãos. Então, e Jónatas? E o pecado que Jónatas agora cometeu por causa do seu pai, que tinha conjurado que o maldito seria aquele que comesse antes que matassem os filisteus. Como resolver agora a situação de Jónatas? Um rei que dá a palavra é um rei que agora tem de a cumprir. Compreendemos que a vida de Jónatas estava em perigo, porque o seu pai agora tinha de cumprir a sua palavra. Ainda mais como rei da nação. Como resolver a situação? Vejam que os versículos 36 e seguintes mostram-nos como foi resolvida esta situação. Observem como, dos versículos 36 a 42, nós temos a resolução do problema. Depois disse Saul: deixamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos faz. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: deixarei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá todos os chefes do povo e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jónatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jónatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra ao inocente
Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Observem como, neste momento, nós temos o povo realmente a ser convocado outra vez para a guerra, mas o sacerdote, lembremos que era o Aías que estava naquele tempo a presidir, chama-o Saul e diz: cheguemo-nos aqui a Deus. Consultemos a vontade do Senhor. É bom esta palavra prudente. É bom termos alguém ao nosso lado com palavras prudentes. Saul, no seu desejo de vingança, já estava a querer partir com o povo sem consultar a vontade do Senhor. Não era povo do Senhor. Não era o Senhor que tinha de dirigir os seus passos. Não era Deus que tinha de tomar a dianteira. Não é dele que vem a vitória. Saul e Jonatas não tiveram aqueles êxitos porque o Senhor estava à frente a comandar. É bom termos alguém que nos faz ver o principal, a prioridade número 1 na nossa vida: consultar o nosso Senhor. Cheguemo-nos aqui a Deus. Palavras sábias, palavras oportunas. Palavras que vieram revelar o pecado que havia em Saul. Observem como consultou Saul a Deus, fez a pergunta clara ao Senhor: deixarei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel. Reparem como ele consulta ao Senhor, e naquele tempo o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha as duas pedras, Urim e também Tumim. Uma afirmava, outra negava. E era com base nesta consulta das duas pedras, o Urim e o Tumim, que as decisões eram tomadas. Mas observem o ponto mais curioso do versículo 37. Porém, aquele dia lhe não respondeu. Vejam a consequência do pecado. Deus desagrada-se do pecado. Deus desagrada-se daquele que vive em pecado e que conduz os outros a pecarem. Saul estava em pecado e conduziu o povo a pecar. Deus desagrada-se do pecado e daqueles que o cometem e levam outros a cometer. Por isso, o relacionamento entre Saul e Deus não estava bom. E o Senhor não lhe revelou a sua vontade. Saul compreendeu que estava algo errado. E vejam a atitude dele no versículo 38. Toma o povo, recolhe o povo, recolhe-se ele próprio e Jonatas e consulta outra vez o Senhor através das pedras sacerdotais. E é nessa força, é já nessa disposição de descobrir o pecado que o Senhor revela que o povo estava livre do pecado e que o Senhor revela que quem tinha realmente comido, apesar de ele ter dito que não deviam comer e que maldito seria, era Jonatas. Estamos a perceber que a vida de Jonatas agora estava por um fio.
Mas é uma coisa curiosíssima observar como Deus age nas condições, por vezes, mais extremadas. Deus não deixa de estar com os seus. Deus continua fiel à sua palavra. Deus continua a cuidar dos seus filhos, mesmo em situações extremas. Deus sabia que Jónatas não tinha agido levianamente, não tinha desejado pecar. Ele nem sabia do voto do pai. Ele procurou simplesmente recuperar as suas forças para continuar a servir o Senhor através, exatamente, dos feitos guerreiros, porque Jónatas era um jovem guerreiro, era um homem guerreiro. Reparem como Deus vai agir e vai livrar Jónatas e vai utilizar aqueles que menos pensamos, que por vezes mais desprezamos, para livrar o seu filho Jónatas. Versículos 43 a 46 mostram-nos exatamente o desfecho desta situação. Disse Saul a Jónatas: declara-me o que tens feito. E Jónatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jónatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jónatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jónatas para que não morresse. Palavras tão sábias do povo. E vejam como o Senhor usa o seu próprio povo para salvar Jónatas da loucura do seu pai. Muitas vezes Deus usa aquilo que menos pensamos, neste caso o povo, que vivia apavorado com o voto de Saul, que vivia com medo daquele voto. Deus agora usa e dá força e coragem ao próprio povo para defender Jónatas. E vejam uma coisa interessante. Vejam como o povo reconhece como Jónatas tinha usado por Deus. Versículo 45. Jónatas, que efetuou tão grande salvação em Israel. Vejam como o povo recordava-se perfeitamente bem de como Jónatas estava a ser usado por Deus para a libertação de Israel, para a libertação do povo do Senhor. O próprio povo reconhece como Deus usou Jónatas, como Deus estava com Jónatas. E por isso se levantou e teve coragem para enfrentar Saul e defender Jónatas com a sua própria vida. O povo já não temia Saul. O povo já não respeitava Saul. Saul caiu em desgraça por causa das suas próprias tolices, por causa do seu voto tolo. Observem o que o sábio Salomão diz acerca dos votos. Vamos abrir em Eclesiastes, irmãos, capítulo 5, para lermos dos versículos 4 a 6. Eclesiastes 5, 4 a 6. Eclesiastes 5, 4 a 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro.
Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Vejam como Salomão, na sua sabedoria dada por Deus, revela-nos a importância de sermos sábios com a nossa boca. Já Tiago dizia: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. A nossa boca pode ser uma fonte de bênção, uma fonte de maldição. O que Salomão estava a alertar era para a importância de nós não sermos tolos em usar a nossa boca para fazer votos que depois, mais tarde, não podemos cumprir devido à nossa própria tolice. Devemos ter cuidado e medir bem tudo o que falamos. Tiago é daqueles servos do Senhor que mais fala sobre a importância da boca, a importância da língua, o cuidado a ter em falar. É Ele próprio que nos alerta para dizermos: se Deus quiser e nos possibilitar, então faremos, então sucederemos. É Ele próprio quem nos incentiva a medirmos tudo muito bem antes de falarmos. E reparem numa coisa, irmãos. Saul caiu agora na vergonha de nem o seu próprio povo o respeitar. Tal foi a tolice com que ele agiu. Versículo 46 diz-nos: e Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Ele próprio viu a sua campanha interrompida pela tolice do seu proceder. Hebreus 1 a 4, fala-nos acerca de como agora nós não precisamos de pedras para sabermos a vontade do Senhor. Nesta passagem nós fomos realmente elucidados sobre a forma como o povo descobria a vontade do Senhor através daquelas pedras sacerdotais, o Urim e o Tumim. Hoje não precisamos de pedras, não precisamos de nada para saber a vontade de Deus. Hebreus 1 a 4 relata-nos exatamente como nós hoje vivemos tempos em que somos abençoados por Deus e temos Jesus, temos o Senhor Jesus. E é Ele quem nos revela a vontade de Deus Pai. Foi Ele quem nos revelou o Pai claramente. Quem me vê a mim, vê o Pai. É Ele que é a fonte de toda a nossa informação divina. É Ele que é a verdade. É Ele que é a vida. É Ele que é o caminho. Hebreus 1 a 4 diz-nos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, incluímos-nos nós próprios hoje, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hoje
temos a vontade de Deus claramente revelada através de Jesus. E essa vontade está impressa na Bíblia Sagrada. É por isso que é Bíblia Sagrada, ou seja, livros separados por Deus. Livros separados por Deus para nossa salvação, para nossa edificação, para nossa instrução e correção. São estes livros que nós agora temos, a Bíblia, este conjunto de livros separados por Deus, que nos revelam a sua vontade. Lembremos que naqueles tempos primitivos não havia a Bíblia. Havia somente a lei dada por Deus a Moisés. Hoje temos tudo ao nosso dispor. Por isso mesmo somos instruídos hoje a não nos precipitarmos com votos tolos. Os versículos 47 a 52 revelam-nos um pouco do resumo do resto da vida de Saul. Não é que deixemos de falar de Saul, mas o que temos aqui é um pouco do resumo do resto da vida de Saul, até quando ele comete, infelizmente, suicídio. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon e contra Edom e contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava executava castigos. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas e libertou Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquizua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha Merabe e o nome da mais nova Mical, e o nome da mulher de Saul Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do general do exército Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Homem usado por Deus para a guerra contra os inimigos. Sabemos que Davi foi quem derrotou completamente os filisteus. Mas Saul foi este homem usado por Deus para ir libertando o povo do Senhor dos inimigos, coisa que não tinha acontecido quando a conquista da terra de Canaã estava agora a acontecer. Irmãos, compreendemos que muitas vezes, de uma forma até algo egoísta, preferimos palavras que não são de edificação, que não são de cuidado com os outros. Saul agiu assim. Não procurou o bem do povo, procurou vingar-se dos filisteus. Não procurou cuidar do povo no seu desfalecimento. Sabemos que isso levou a que o povo pecasse, comendo carne com sangue, coisa que estava proibida pela lei mosaica. Sabemos que ele depois procurou remediar através da edificação daquele altar. Mas também temos conhecimento de que Jonatas correu risco de vida, um homem usado por Deus valorosamente, correu risco de vida por o voto tolo, precipitado do seu pai. O Senhor levantou o povo contra o próprio Saul para proteger o seu filho Jonatas. Sabemos que por tudo isto nós temos uma lição muito importante para nós. Sejamos fonte de bênção, sempre. Sal e luz. Sal para temperar,
luz para conduzir para Cristo. A nossa boca deve ser esse instrumento, como Tiago nos alerta, para sermos fonte de bênção, de edificação, não de destruição, de pecado. Que possamos, pois, usar todo o nosso ser para a honra e glória de Deus e para a salvação de muitas vidas. Que assim seja. Amém. É esse o nosso desejo. É nós sermos fonte de bênção, ser sal, ser luz neste mundo que tanto precisa. E podemos ter a certeza que a nossa esperança até ao fim está em Jesus, que Ele não falha ao prometer que nos socorre nas lutas e que nos salva no meio da tentação. A palavra de Cristo nunca volta para trás, é sempre fiel até ao fim. Então vamos cantar este hino do Hinário para o Culto Cristão, 348, A Minha Fé e o Meu Amor, e depois o pastor Pedro vai nos despedir com a oração final e a bênção. Então vamos cantar agora este hino, A Minha Fé e o Meu Amor estão firmados no Senhor, cuja palavra não volta para trás. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se eu não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais veio a prometer, nas lutas vai-me socorrer. Ao sobreviver à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela riqueza da tua palavra e Pai, podemos ficar maravilhados em comprovar como a tua palavra realmente se confirma, Senhor, quando tu dizes que realmente a terra era terra de leite e de mel, e podemos confirmar por esta passagem a abundância de mel, Pai, naquelas paragens. Agradecemos-te porque realmente encontramos a verdade na tua Sagrada Escritura, Senhor. E ajuda-nos, Pai, nesta manhã a compreender a importância que tem o uso da boca para edificação, para salvação, para tempero, Pai. Ajuda-nos realmente, Senhor, a seguirmos os conselhos que tu nos deste através do teu servo Tiago, a sermos prudentes, a discernirmos realmente o que convém proferirmos e o que não convém. E que acima de tudo, Pai, nós estejamos sempre prontos para ter uma palavra agradável acerca de Ti. Uma palavra agradável ao próximo acerca da importância que Tu tens para a nossa vida.
pois és o Senhor da salvação e é em ti que encontramos a salvação. Como Pedro realmente nos incentivou, que tenhamos sempre uma palavra mansa para os que nos rodeiam, a fim de os encaminhar para Cristo. Que esse seja o principal voto nosso, Senhor. Enquanto vivermos, sermos usados por Ti para conduzir outros a Cristo, para levar outros a Te conhecerem e assim encontrarem a salvação das suas almas, Pai. Dirige-nos no resto deste dia, abençoa-nos nesta semana que se inicia hoje, Senhor, e conduz-nos conforme Te apraz. É o que Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém.